Luz no caminho e paz no coração são os desejos da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, a você que acompanha o nosso Diálogo Espírita. Hoje nós temos o quadro Nós e o Mundo, que vai falar sobre os nossos lares. Mas não estamos aqui nos referindo exclusivamente à colônia espiritual descrita no livro do André Luiz e Chico Xavier e que virou filme. Nós queremos mostrar a vocês que se a vida futura na dimensão espiritual é a mais importante, nem por isso podemos ou devemos negligenciar a vida enquanto estamos aqui no planeta Terra. Há um nosso lar lá, muitas regiões em que vivem e progridem os espíritos desencarnados, mas há também um nosso lar aqui, no qual adquirimos experiências, enfrentamos desafios, trabalhamos pelo bem, devemos trabalhar, pelo bem coletivo, e em cuja permanência temos o direito de buscar a felicidade. Temos ainda hoje o Fonte Allan Kardec e reflexões de AZ para comentar sobre tolerância, artigo em falta atualmente em nossa sociedade, principalmente nas redes sociais, e transição. De que transição estamos falando? Você vai saber já já. É só ficar aí até o final do nosso programa. Prezados amigos, nós temos hoje o quadro Nós e o Mundo. Qual é a relação que nós temos com o mundo? O que é o nosso mundo? Para que ele serve? O que nós estamos fazendo aqui? E o que nós podemos fazer por ele, principalmente? Porque normalmente a gente só espera que Deus, as outras pessoas, muitas vezes os familiares, professores, patrões, eles têm que promover o bem, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E o que nós estamos dando em troca? O que nós devemos dar em troca? Então, por isso que eu coloquei aqui como tema principal, nossos lares. Como assim, nossos lares? Mariana, quer começar a explicar um pouquinho sobre isso? Nossos lares, né? É onde nós estamos, é onde nós convivemos, onde nós compartilhamos a nossa caminhada. Então, no momento que estamos encarnados no planeta Terra, aqui é o nosso lar, né? E muitas vezes nós achamos que o nosso lar é só a nossa casa, a construção ali, né, de pedra, né, de alvenaria, madeira, não me importa, né, assim agora qual é a construção, mas nós devemos ter uma visão um pouquinho mais ampliada, né? O nosso lar é tudo que se move, é tudo que nos chega até nós. Então nós vivemos aqui na Terra e muitas vezes a maioria de nós não temos aquela preocupação da limpeza, da conservação, da consciência, né, de tratar bem aonde nós estamos. Então nós vejamos assim férias, as pessoas vão para as praias, vão para as montanhas e levam lixo. Joga ali, mas é só um papelzinho, é só um canudinho, né? É uma coisa pequena. Mas se nós pararmos para refletirmos que naquele caminho, naquela praia, irão passar muitas pessoas, milhares de pessoas, então não é só um papelzinho. Mas o que tem a ver um papelzinho nesse planeta tão grande? É a poluição, é a sujeira, e isso gera doença, enfermidades. Então, quando nós cuidamos da onde nós estamos e temos consciência, né, desse cuidado, nós vamos evitar muitos transtornos, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis com as questões aí climáticas, né? Com as questões também da saúde. Por quê? Porque nós somos distraídos nos nossos lares, no nosso dia a dia, no nosso comportamento. E também nós temos que lembrar que dentro do nosso lar também, né, nós temos que procurar conviver em harmonia, procurarmos sermos tolerantes, pacientes, devemos ali dar os bons exemplos para os nossos familiares, principalmente para as nossas crianças, para os nossos pequenos, para que eles
cresçam tendo a consciência, né, do cuidado. Não só cuidar da minha casa, mas do nosso ambiente, da nossa escola, da nossa praça, né, do nosso planeta. Onde estivermos, termos cuidado. E se nós somos cuidadosos aqui com o nosso planeta, que nos acolhe, em que temos a oportunidade como espíritos de reencarnar e de evoluir, nós também devemos lembrar que nós temos o nosso lar na pátria espiritual, onde também encontraremos e reencontraremos os nossos entes queridos. Então lá é a nossa verdadeira pátria, é a nossa verdadeira morada, o nosso verdadeiro lar. Mas enquanto estamos estagiando aqui na Terra, nós devemos sim ter um pouco mais de amor, um pouco mais de atenção para com essa terra tão bendita, tão valorosa, né? Em que nós recolhemos ali os frutos, né? Quando plantamos, temos os frutos, nós temos a nossa vida, né? Nós podemos, quanto espírito, evoluir. Nós temos que cuidar, né? Não ficar esperando medidas, né, públicas para que nós tenhamos a consciência. Então, se nós sabemos que jogar um simples óleo, uma colher de óleo de cozinha, num riacho ou pela nossa pia da cozinha, vai estar contaminando. Outra coisa que nós às vezes não temos muita consciência é jogar remédio vencido no vaso sanitário ou dentro de córregos. Também contamina, né? Contamina os peixes, contamina toda ali a vegetação, a flora e a fauna. Então, o cuidado dos nossos lares são todos, não importa se é na cidade, se é no meio rural, se é nas aldeias indígenas, se é nos quilombolas, não importa onde, tudo é nosso lar. Nós temos que usar a inteligência, né? Nós não somos brutos, não somos animais irracionais. Então nós temos que ser inteligentes o suficientes para entender que nós, como ela disse, essa aqui é a nossa grande casa, e que belíssima casa que é. Nós saímos por aí, é que a gente, claro, a gente vive num determinado local e não tem como conhecer o mundo todo, mas quando a gente sai em alguma viagem, seja aqui dentro do Brasil, que é um país imenso e belíssimo, ou mesmo para outros países, a gente pode ver as paisagens mais inusitadas, os caprichos com que a natureza nos brindou. Então nós temos que preservar isso aí, né? Você colocou lá das praias, das montanhas, não precisa ir longe. Às vezes aqui mesmo na cidade, a gente vê as pessoas descartando lixo na própria rua, em pequenos canais. E olha que Curitiba, né? Nós estamos falando para pessoas não só de Curitiba, de fora da cidade, da capital, para o estado, mas pelo YouTube tem um alcance muito maior, né? Todo mundo conhece, sabe da fama de Curitiba, que é uma cidade que as pessoas põem o lixo no bolso para levar para casa, para não jogar na rua, mas isso nem sempre ocorre. Então, às vezes, mais na periferia, a gente vê ainda muita deseducação. E nós temos que, as autoridades devem colocar isso no currículo escolar, para as crianças, desde novinhos, saberem respeitar melhor a natureza e saber das consequências, como ela disse, de que isso traz. É verdade que muitas vezes pelos mares vem o lixo da Índia, de outras partes, porque as marés vão trazendo, né? Tem esse problema. Agora, um ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é que nós, espíritas principalmente, nós pensamos muito na vida futura. Porque essa aqui é a vida transitória, a vida material, não importa, é só por algumas décadas que a gente fica aqui, a gente vai para o mundo espiritual, e lá que importa é a vida futura, a vida a verdadeira pátria espiritual, como ela disse, e realmente né? E daí a gente toma por referência a colônia Nosso Lar. Existem várias colônias, há uma discussão se essas colônias, até que ponto elas realmente elas se concretizam da maneira como são descritas nas obras do André Luiz, né? Porque Kardec não fala, os espíritos não falam a Kardec de uma maneira muito clara sobre isso aí, mas ele fala em lugares onde os espíritos costumam se reunir por afinidade, né? Então a gente tem ter que acatar essa ideia, esse conceito, e não teria como um espírito de André Luiz e outros espíritos que descrevem outras colônias,
teria que ter uma imaginação fertilíssima para inventar, para criar e descrever como todas essas colônias funcionam, né? Porém, nós temos que entender isso. Isso é depois, tudo bem. Nós temos que cultivar bons hábitos aqui, procurar nos aprimorar aqui a nossa grande escola, a nossa grande oficina de trabalho. Às vezes funciona também como um hospital, né? Mas é o nosso lar atual. Então, da mesma maneira como nós cuidamos da nossa casa, como você falou, com questões de higiene, de deixar bonitinho, né? A gente não gosta de viver num lugar sujo, emporcalhado, né? Mas se nós sairmos para fora do nosso portão e já dermos de cara com lixo jogado, eu sei porque eu estou passando por esse tipo de experiência. Então nós temos um ponto de ônibus, só para citar aqui, né? Temos um ponto de ônibus que fica a cerca de 50 metros do nosso portão. A gente conserva tudo limpinho, coloca algumas mulheres do condomínio plantam flores, tudo bonitinho. Só que o pessoal, catadores, eles arrebentam os sacos de lixo e o que não serve para eles jogam, vão esparramando no caminho. E muita gente lá no ponto de ônibus, que sai inclusive de uma academia, usam de tudo que tipo de coisa e jogam no chão. Ele já colocou um baldinho e tal. Aí nós temos que recolher, porque a prefeitura não recolhe, mas as pessoas ficam achando que é a prefeitura que faz. Não faz. Mas alguém tem que fazer. Porque senão, como é que as pessoas vão se comportar? Vão tropeçar no lixo e não vão fazer nada? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que se doar. Muitas pessoas não têm tempo, elas trabalham, né, direto, chegam às vezes já de noite em casa, então tudo bem, a gente compreende. Mas algumas pessoas poderiam colaborar um pouquinho mais, né? Você quer fazer um arrematezinho? Cada um fazendo a sua parte, não acumula e não pesa para Exatamente. ninguém. Né? Pequeninos gestos, por exemplo, ao invés de jogar um papel no chão e eu procurar uma lixeira e jogar, é um papel a menos no chão para entupir a bueira num dia de chuva, vai evitar uma enchente. E faz tão mal, né? Não é melhor você olhar para uma flor do que para lixo jogado na rua? Um gramado, né? Então temos que pensar nisso aí. Não adianta ficar, como ela disse lá atrás, não adianta ficar esperando só que as autoridades façam, que a prefeitura recolha. Ela orienta, tenta, tem a coleta seletiva. Nós temos que colaborar, né? Evitar de jogar o óleo na pia ou no ralo. Tem coleta para isso também. Então vamos, gente, nosso lar lá, mas nosso lar hoje é aqui. Então vamos cuidar bem, ok? Grande abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita. Programa de TV especial é o destaque da matéria de capa. No editorial a pergunta: mais um ano, nós e a sociedade progredimos? Em palavras dos espíritos e dos espíritas, curiosidades sobre a vida de Jesus. E ainda, Einstein fala de religião e flashes do programa especial. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, no quadro Fonte Allan Kardec, foi nos pedido hoje para falar sobre o tema perdão das ofensas. O perdão das ofensas é um capítulo lindíssimo que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos a inspiração trazida por espíritos de escola, como Simeão e Paulo, falando a respeito da necessidade e da essência do perdão com relação à nossa existência e o nosso estado evolutivo. O mandamento maior de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, principalmente nessa segunda parte, é praticamente impossível de se realizar enquanto não tivermos condições de perdoar o próximo que nos ofende, o próximo que nos causa injúrias, prejuízos de toda sorte. Muitas vezes essas são as ofensas que mais nos causam desconforto, desequilíbrio e sentimentos menos dignos, como raiva. E aí se encontra a grande dificuldade de nós, no nosso atual estágio evolutivo, em perdoar. Porque muitas vezes aquelas pessoas que mais amamos, quando eventualmente nos causam alguma ofensa, são as que provocam um sentimento diametralmente oposto
no sentido contrário desse imenso amor. A ofensa se torna praticamente incomensurável. E como perdoar nessas situações, tamanhas ofensas que nos causam tamanhos sentimentos? Aliás, nessas situações é comum que a ofensa não seja nem tão grande, mas em razão do amor proporcional que temos a essa pessoa, sentimos traição, sentimos raiva, sentimos o orgulho ferido. E aí, realmente, a dificuldade em perdoar é muito grande. E nas palavras que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão envolve esse esquecimento de si mesmo. Deixar de lado o orgulho ferido, deixar de lado os sentimentos menos nobres que nos invadem nessas circunstâncias e se esforçar, de alguma forma, para conseguir afastar de nós toda a sequência e consequência de sentimentos negativos causados pelo ofensor. Afinal de contas, não temos a menor condição de saber, aqui, agora, nesta existência, se de fato a ofensa que estamos recebendo ou que sofremos é de provocação exclusiva do ofensor ou se temos algum grau de culpa ou de interferência, seja nesta vida ou em outra. O Evangelho segundo o Espiritismo é muito específico nessa questão, quando afirma que não sabemos se, por eventualmente deixarmos de agir de alguma forma, ou se eventualmente provocamos ou aumentamos uma circunstância que acabou levando a cabo a ofensa que agora nos faz sentir ofendidos. Portanto, para realizar o mandamento maior de Cristo com relação a amar ao próximo, é necessário exercitar o perdão ao próximo. E o perdão, para a sua realização, exige não somente a vontade, mas também o esforço. Aí, fazendo uso da oração, fazendo uso do Evangelho no lar, temos condições de nos melhorar e nos tornar mais aptos, junto com o concurso dos bons espíritos, para exercer o perdão. Talvez, e aqui deixo uma reflexão final, na oração que Jesus nos ensinou, no nosso atual estado de evolução, deveríamos sugerir uma alteração. Quando pedimos a Deus que nos perdoe, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, trocar por que nos perdoe na forma em que nos esforçamos para perdoar aquele que nos tem ofendido. Fica essa reflexão, desejo a todos muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEVR no YouTube. Prezados amigos, agora eu, Paulo, aqui nós vamos falar sobre o quadro Reflexões de A a Z. Duas palavrinhas iniciadas pela letra T. Mais uma vez, estamos aí quase chegando ao final do nosso alfabeto. Depois nós começamos de novo, porque há outras palavras e temas que ficaram lá para trás com as outras letras. Bem, hoje nós vamos falar sobre tolerância e depois sobre transição. Tolerância, e até Paulo, eu coloquei isso na abertura, né? Não só, mas bastante em voga hoje em dia, essa questão das pessoas, um comportamento um tanto quanto intransigente, de intolerância, né? As pessoas não aceitam praticamente nada, qualquer palavra, às vezes mal colocada, qualquer gesto no trânsito, por exemplo, e principalmente, como eu citei nas redes sociais, já é uma faísca para incendiar a relação, a interação entre as pessoas. Por que será que nós estamos com paciência tão curta? Será que até já começaria provocando assim, será que paciência seria um antônimo de intolerância ou seria um remédio, um medicamento para diminuir a intolerância? Nós falamos de tolerância e de intolerância por consequência, né? Sim, sim. Eu acredito que a intolerância que nós vivenciamos hoje em dia, ela está muito ligada
a uma certa sensibilidade exacerbada dos nossos tempos, né? Como você mesmo disse, qualquer coisinha hoje é faísca para grandes explosões. Não diria nem que seja o problema da intolerância, eu diria que é a falta de respeito com o próximo, pelo próximo, aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala. Muitas vezes os atos de intolerância que nós encontramos hoje comumente têm a ver até com o próprio estilo de vida da pessoa, outros com a sexualidade, outros com relação à classe social, e daí, obviamente, uma enxurrada de contrariedades com relação ao simples fato de uma pessoa pensar diferente da outra. Então, eu acho que tem a ver sim com paciência, mas principalmente com respeito. Respeito ao próximo pela sua própria condição humana. Todos temos o direito de pensar, de agir, de ser e de falar conforme as nossas convicções. Não cabe a nenhum de nós julgar o outro, nem achar que o comportamento do outro é motivo para que nós possamos agir, falar e ser da forma com que nós quisermos ser. Cabe a mim exercer o respeito com relação ao próximo, em todas as relações, sejam elas sociais, mais amplas, as familiares, portanto as mais restritas, e é o exemplo do Cristo, amar a todos e respeitar o próximo. É difícil, eu penso que seja bastante, muitas vezes, né, pode ser difícil para as pessoas, quando elas já não são de um temperamento, o temperamento já de estudo é uma coisa praticamente inata, tanto pode ser domado, mas nem tudo, né? E caráter também. Então a pessoa já nasce com certas peculiaridades de comportamento, de conduta, dependendo como as experiências de vida que ela tem, como ela foi educada e como ela se conduz, como ela se policia ou não, né, para viver em sociedade, ela pode ter mais ou menos dificuldade para ter essas interações, essas relações interpessoais. Mas assim, porque a gente defende, inclusive dentro da própria doutrina espírita, a questão do livre-arbítrio, da liberdade, e se fala muito em liberdade de expressão. Porém, essa liberdade de expressão, sem entrar para aquele aspecto mais político, ideológico, né, de querer vigiar as redes sociais para fins de favorecer ou desfavorecer quem quer que seja, mas assim, ter a liberdade de... Hoje em dia todo mundo fala de tudo pelas redes sociais, né? Todo mundo se acha no direito e capacitado para fazer isso, o que não é bem verdade. Então, às vezes, a pessoa ela parte logo para as críticas exacerbadas, como você disse, né? Às vezes de uma maneira bem radical, às vezes caluniando pessoas, sem conhecer, sem saber mais profundamente. Então, eu concordo que o respeito seja uma das situações que precisa ser modificada. Nós temos que tentar fazer uma autocrítica, né? Antes de criticar tantos os outros, vamos nos olhar no espelho, né? E vamos ver até que ponto nós estamos sendo justos. Mas a lição de Jesus é aquela: não julgueis para não seres julgados. Então, se não nos diz respeito diretamente à nossa vida, e mesmo quando isso ocorre, nós temos que ser mais parcimoniosos, mais serenos, né, na análise. Imagine quando o assunto não nos diz respeito, né? Então, levar um pouquinho com mais calma e talvez dar preferência ao silêncio do que a palavra mal colocada. Esses dias a gente falou sobre isso aí no outro quadro, né? Pensar, Aprender e Viver, tinha um aforismo que a gente tratou sobre isso aí. Bom, o segundo termo é transição. O que nos reporta quando a gente fala transição, para nós, no nosso meio espírita? No meio espírita, nós temos aí as referências mais conhecidas relativas à transição planetária, que, sob meu ponto de vista, talvez seja um pouquinho diferente daquilo que comumente as pessoas acabam tratando. Eu entendo que, também pela ótica espírita, que quem está em transição somos nós que transitamos aqui nesse planeta, não é o planeta em si, né? São as almas que aqui reencarnam, que aqui habitam, que dentro de um plano de evolução estão em constante modificação. Nascemos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes,
E no decorrer das nossas existências na carne, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo e vamos transitando entre mundos que nos acolhem de acordo com a nossa condição evolutiva, e para que nós possamos nos capacitar para evoluir e para galgar mundos mais evoluídos. Então, a minha percepção pessoal a respeito da transição é de que o planeta vai continuar do jeito que está moralmente, enquanto for aqui palco adequado para receber a qualidade das almas, nós que aqui estamos. Se um dia, por uma escolha divina, Deus nos der o presente de deixar aqui, olha, vocês já estão, as almas que encarnam aqui, na sua maioria, já estão em condições morais melhores, aí talvez tenhamos aí um presente para o nosso planeta, quem sabe ganhar uma promoção, se é que podemos dizer dessa forma. Mas a transição planetária, portanto, é para mim de certa forma, uma metáfora que deve levar o indivíduo a pensar na sua própria existência. Não é aguardar que de um momento ou de outro o planeta vai mudar e pronto, por um milagre, tudo de bom vai acontecer, e quem não se enquadra mais vai ser defenestrado por um outro planeta que tenha condições morais equivalentes à sua condição. Não, aqui depende de nós, a cada um de nós, e quando nós tivermos condições de ir adiante, se assim nos for permitido e se nos for conveniente, vai saber as missões, as provas, os resgates, aí vamos para planos, para planetas com condições morais mais evoluídas. Nós falamos há pouco aí no quadro anterior, né, Nós e o Mundo, estávamos falando justamente do nosso lar, nossos lares, né, e que hoje o nosso lar é aqui, a planeta Terra, e que o empenho que nós devemos ter em zelar bem, em conservá-lo da melhor possível, para que possa nos acolher, nos abrigar para as nossas necessidades aqui como uma grande escola, também com papel às vezes de hospital, de oficina, porque estamos para trabalhar, então é um grande educandário. Nós necessitamos das experiências em corpos materiais mais densos, como nós dispomos atualmente, né? E estamos a caminho de uma situação de regeneração. Lá no livro A Gênese, os Espíritos colocam que realmente o mundo, a nossa sociedade como um todo, a família planetária, ela vai se transformando aos poucos com uma sucessão de gerações. Então, a cada geração que passa daqui para o mundo desencarnado, é óbvio que a maioria destes voltarão numa próxima reencarnação, mas a cada vez as ideias vão sendo renovadas. Então muitos estão partindo e outros estão chegando. E a gente realmente observa isso, que essa nova geração, com algumas inconsequências, com alguns problemas de desorientação, às vezes de dificuldade de adaptação ao mundo que eles estão encontrando, eles estão trazendo valores diferenciados do que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas hoje apresentam. Então essa substituição, essa renovação através do processo reencarnatório vai fazendo com que aos poucos a humanidade vá amadurecendo e vá deixando de lado certos costumes, certos hábitos considerados mais bárbaros, vai substituindo valores e costumes negativos por outros mais saudáveis, mais salutares, de uma convivência maior, de fraternidade, de tolerância, né, que nós falamos há pouco no primeiro tópico. Então, isso é realmente a coisa para muitos anos, para muitas décadas, talvez séculos, e que cria todo um contexto em que hoje nós estamos inseridos. Estamos hoje aqui, amanhã estaremos do lado de lá, talvez depois de amanhã estaremos de retorno. Então, tudo que nós investirmos pelo bem da humanidade, pelo bem do nosso planeta hoje aqui, outras pessoas colherão, nossos filhos, nossos netos e nós mesmos também, em uma reencarnação futura. Nosso abraço fraterno, boa semana a todos e até a próxima.